Olá, tudo bom? Paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Hoje nós vamos estar dando início a um vídeo para que a escola bíblica dominical não deixe de ser ministrada. Estamos passando por um período difícil por conta da pandemia, né? E a nossa igreja não está podendo estar aberta. Então, a superintendência da Escola Bíblica Dominical nos orientou a estar fazendo esse vídeo, né, para que a igreja não deixe de ter o ensino da Escola Bíblica Dominical, que é o ensino a revista vai estar falando a respeito da raça humana, né, origem, queda e redenção. E a aula 12, ela não foi ministrada no último domingo por conta da interrupção da abertura da igreja. Mas hoje nós vamos estar dando a lição 12, né, que vai falar de Jesus, o homem perfeito, né? Eu quero estar fazendo uma oração para que nós possamos estar começando esse ensino. Senhor Deus e Pai, Pai bendito, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu peço que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações o ensino da tua palavra através deste estudo da lição 12, que vai falar de Jesus, o homem perfeito. Senhor, eu peço que o Senhor venha edificar a igreja e me edificar pelo teu Espírito Santo, que após aprendermos dessa aula nós venhamos ser transformado e que o Senhor venha nos transformar em um ser humano melhor, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então, na lição 12, o texto áureo, ele vai falar assim, o texto áureo fica em Lucas 2, versículo Lucas 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, versículo 52. Verdade prática. A verdade prática vai dizer: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhantemente a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Na leitura Bíblia em classe, o texto fica em Lucas 2, do 40 ao 52. Nosso tempo é curto, eu vou deixar para a amada igreja estar lendo esse texto, né? Para que nós possamos, enfim, chegar no objetivo da lição. Então, a leitura bíblica em classe, ela não vai estar sendo lida por mim, porém, eu peço que não deixem de estar lendo. Então, o objetivo geral dessa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, ele é divino e humano. Os objetivos específicos seria expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Então, o ponto central da nossa lição é demonstrar para a igreja que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o ponto central da nossa aula. Então, nós temos como introdução, né, assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje na encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Nele
que devemos pensar, falar e agir. No tópico 1 vai dizer: Jesus, verdadeiro Deus, né? Então, como já foi dito aqui, professamos que o Senhor Jesus, ele era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, né? 100% homem e 100% Deus. Ele tem duas naturezas. Elas não se completam, elas são a sua totalidade, tá? Uma não completa a outra, não é isso. As duas naturezas deles se totalizam. Ele é a totalidade, 100% homem, 100% Deus. No primeiro tópico vai dizer sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente era eterno, não somente é eterno, como também é o Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6 vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, ou seja, o governo, está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Suas atividades eternas estão descritas no capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 de Provérbios é uma leitura extensa, ele também não vai ser dito aqui, mas eu peço que vocês possam estar lendo o capítulo 8, que lá vai detalhar, né, a divindade, a atividade de Jesus Cristo. No livro de João 1, né? Eu quero compartilhar com a igreja que no livro de João 1, vamos lá, no livro de João 1, João 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele é a própria palavra. Jesus, aqui, né, ele é exposto como a palavra que se fez carne, né? E ele, no versículo 2, vai dizer: ele estava no princípio com Deus. Então, aqui nós queremos expressar a divindade de Jesus, porque ele estava no princípio com Deus e por ele foram feitas todas as coisas, né? Ele estava na criação do mundo, na criação de toda a criatura, de toda a criação de Deus. Ele foi participante. Então, Jesus, ele é eterno. 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Eu elenquei aqui, né, o seguinte: Jesus Cristo é a fonte da vida. João, capítulo 1, versículo 4. Nós estamos nele, né? João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então, Jesus Cristo tem como atributo ser fonte de vida, né?
Em Hebreus, capítulo 7, versículo 16, vai dizer que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. No caso, Jesus, ele não era corrupto, ele era incorrupto, né? O ser dele o ser dele é incorruptível, não há como ser corrompido, né? Um ser imutável, né? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Deus, ele não muda, não mudou e nunca mudará. Jesus, ele foi ontem, é hoje e será eternamente perfeito. Um outro atributo é a onipresença dele, né? Mateus 28:20 vai dizer que ensinando aguarda todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então Jesus Cristo está conosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente, ele é onipresente, está em todos os lugares, com todos, né? Com todos. Onisciência é um outro atributo. Ele sabe de todas as coisas. Mateus 9, versículos 4 e 5 foi elencado aqui também, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Então, a onisciência de Jesus Cristo, né? Ele é ciente de tudo que se passa, de tudo que acontece. Nesse episódio aqui, se eu não me engano, ele falando com os fariseus que estavam, né, questionando ele o fato dele ter curado aquele paralítico, se eu não me engano, no dia de sábado, se eu não me engano é isso. E ele arrazoaram em seus pensamentos contra Jesus. E Jesus aqui no capítulo 9, versículo 4 e 5, vai dizer: por que pensais mal em vosso coração? Então Jesus, ele sabia o que aqueles homens pensaram. Da mesma forma, ele sabe o que eu e você está pensando nesse momento, o que pensa aí nas 24 horas do dia. Irmãos, vamos lá no Mateus 9, 4, 5, porque eu preciso saber se foi correto, né, a questão do motivo pelo qual ele curou aquele paralítico. Mateus capítulo 9, versículo 4, 5. No caso, foram os escribas, né? Então, eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados,
Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, os escribas estavam dizendo que ele estava blasfemando contra Deus, né? Os escribas eram uma seita, né? Que eles ensinavam a Torá, né? Mas eles estavam ao tempo todo provando, né, quem era Jesus Cristo, querendo de alguma forma condená-lo. E aqui eles, em pensamento, arrazoaram contra Deus, dizendo que eles estavam blasfemando. E Jesus Cristo, ele conheceu os pensamentos deles, ou seja, eles nem falaram nada, eles só pensaram. Mas a onisciência de Jesus Cristo faz isso, faz com que ele saiba de todas as coisas. Em João 2, versículo 24, também vai dizer assim: mas o menino Jesus não confiava neles. Não, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus, ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe bem quem é quem, né? Ele sabe quem eu sou, como eu ajo, como eu penso, como eu falo, como eu procedo, estando na presença dele em todos os momentos, no meu trabalho, na igreja, na minha casa, no meu íntimo, quando eu estou acompanhada, quando eu estou sozinha. Ele sabe quem eu sou, ele conhece todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus, na terra, acham-se em suas mãos. Mateus 28, 18. Então, a onipotência de Deus, ela não pode ser ignorada, porque todo o poder foi dado a ele. Um outro texto também que fala a respeito sobre a onipotência dele, a soberania dele, né? Que vai dizer que Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Esse é Jesus Cristo. Na teologia existe uma disciplina chamada Cristologia. E a Cristologia é uma disciplina da teologia sistemática que estuda acerca da pessoa e obra de Cristo. Aqui nós elencamos sobre os atributos de Jesus Cristo, um deles, né, dos atributos de Jesus Cristo. E na teologia vai dizer que esses atributos, né, vai dizer assim: os atributos de Deus são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas
que podem ser afirmadas a respeito do seu ser. Seus atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza que condicionam o seu caráter. Os teólogos têm feito muitas tentativas para classificar os atributos de Deus em atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência como espírito infinito e racional, enquanto os atributos morais de Deus são aqueles atributos adicionais que lhe pertencem como espírito infinito e justo. Os teólogos, eles estão se esforçando para classificar esses atributos, mas Deus, Jesus Cristo, por si só, ninguém explica Deus, ninguém explica a eternidade de Deus, ninguém explica a sua plenitude, né? Porque Deus é muito mais do que tudo que já foi dito pelo homem, de tudo que tem sido estudado pelos homens. Eles estão esforçando para explicar, né? Para tornar a nós, a mim e a você mais conhecedores dele, né? Mas a plenitude a gente só vai, creio eu, que só vamos conhecer quando encontrarmos com eles e vivermos com ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E esses atributos, segundo a teologia, existem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. O que significa isso, irmã Érica? Os atributos que não é comunicável é justamente o que a gente está falando a respeito da divindade. Esses atributos é a sua eternidade, né? Porque ainda antes de sermos glorificados, nós somos finitos, né? Nós morremos, né? Por conta do pecado, apesar de não ter sido o projeto original, porque nós fomos criados para ser eterno, mas nós não somos eternos nesse momento por conta do pecado original de Adão e Eva. Então, nós todos foram destituídos da glória, né? Todos foram destituídos da eternidade. Agora, o ser humano, ele tem a morte física do corpo e a morte eterna, que é a morte espiritual. Então, todos foram destituídos da glória. Mas a eternidade de Deus, né? Nesse momento, ela não é comunicável, porque nós, né, somente quando o Senhor Jesus nos chamar, né, ou formos arrebatados, é que teremos o nosso corpo transformado. E aí nós vamos ter a eternidade. Mas, a princípio, nós não temos mais esse atributo por conta do pecado. Então, o atributo hoje que é não comunicável é a eternidade, né, de Jesus Cristo. Outro atributo não comunicável é a imutabilidade, né? Ele não muda, como foi dito aqui, ele foi, e sempre será eternamente o mesmo. Ele não muda, né? E com relação à sua onisciência, onipresença e onipotência, esses atributos, eles não são comunicáveis. Deus não compartilha esses atributos conosco. Os atributos comunicáveis são os que os teólogos dizem morais, são aqueles que são comunicáveis, que é a santidade, a retidão, a justiça, o amor, a misericórdia, a graça. Por quê? Porque nós podemos sim, né,
ter a santidade. Nós podemos nos santificar, nós podemos viver em santidade. Esse atributo, ele é comunicado ao homem. O homem que se esforça para viver uma vida reta e digna, uma vida honesta, uma vida que separada para Deus, uma vida em santidade, ele consegue sim viver para a glória de Deus. Então, esse atributo, ele é dado por medida, né? Conforme vai dizer que quando a gente pede, a gente recebe. Então, à medida que a gente vai orando, vai se separando, vai se consagrando, é importante, por quê? Porque ele vai derramando sobre nós a santidade, a fé, o amor, né? Porque esses atributos, por mais que nós seres humanos tentamos ser, nós por nós mesmos nós não somos capazes, mas pelo Espírito Santo de Deus nós conseguimos atingir, né? Santidade, amor. Esse amor é aquele amor que está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que tudo suporta, né? E hoje o amor, ele é muito mal interpretado, né? O amor pelo o cotidiano, o geral, é aquele amor que é baseado em sentimentos, né? É aquele amor que enquanto se convém, eu amo, mas quando não convém mais, eu deixo de amar. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais, né? Mas o amor que é expresso por Deus, que é dito pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, vai, né, elencar qual detalhadamente o que significa amor. É sofrer, né? Amar é sofrer, é se doar por inteiro, né? Todo o capítulo 13 vai elencar esse atributo tão importante, né, que é o principal, que é o amor, e Deus, ele nos acrescenta isso através de consagração, santificação a ele. Outro atributo é a retidão, né? A pessoa ter um espírito reto, um espírito que, vamos botar aqui, um caráter ilibado, um caráter reto, digno, né? Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, né? Outra coisa é a justiça. Nós podemos ser justos, né? Não na totalidade que Deus é, acredito eu, né? Mas nós podemos exercer justiças, porque nós estamos justamente aprendendo o caráter de Deus e o caráter de Jesus Cristo, justamente para que nós venhamos ser transformados e as nossas debilidades serem transformadas para a honra e glória dele. Então nós podemos sim agir com justiça, né? Então esse atributo ele é comunicado. O amor, como eu já havia falado, né? A misericórdia, nós podemos sim agir com misericórdia, como Deus ele agiu misericordiosamente e age para conosco, e Jesus também no seu ministério terreno agia de misericórdia. E Jesus, ele é o maior exemplo de misericórdia que nós podemos tomar como exemplo, né? Então, quando nós estudamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver quão misericordioso foi Jesus Cristo, e nós podemos e devemos, tá, ser como eles, nos esforçar para ser como eles, né? Como ele. Graça, né? É um atributo também que é comunicável.
A graça de Deus é seu favor não merecido, contrário ao merecimento, mediante o qual a penalidade merecida e consequente é suspensa e todas as bênçãos positivas são concedidas ao crente arrependido. Essa é a graça de Deus. Quando o ser humano ele se arrepende, ele recebe graça de Deus. Quer agradar ao Senhor é você se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus hábitos, das suas más atitudes, porque falhamos. Muitas das vezes falamos o que não devemos, mas quando Deus vê arrependimento, a gente encontra graça, tá? Esse é um atributo concedido mediante arrependimento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, esses foram os atributos, né, que foram elencados aqui. No tópico 3 vai dizer: esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade, quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. No capítulo de Filipenses 2, vai dizer que ele, sendo Deus, ele despojou-se, né, da